Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo Fácil. E hoje a gente vai abordar um tema muito interessante dentro do poder da voz. Como que você está usando a forma de expressar? Está usando bem? Está usando de forma incorreta? Então hoje a gente vai entender como que essa abordagem de expressão vocal é importante, como que nós podemos utilizar ela. Então, se você não assistiu os programas anteriores, vou deixar aqui na descrição, no card aí em cima, a playlist dessa série que estamos aqui desenvolvendo, estamos aqui gravando, né, para você poder entender um pouquinho mais como funcionam os mecanismos da mediunidade utilizado aí com a voz, tá? Então, assista os programas anteriores antes deste aqui e depois você assista esse programa de hoje. Por quê? Porque seguindo a sequência correta, da maneira correta, você vai poder compreender melhor, vai poder aplicar melhor o entendimento também, ter um melhor entendimento, né, sobre a questão da voz, tá bom? Então, vamos iniciar então nossa leitura do parágrafo de hoje, onde a gente vai estar abordando então a obra Entre a Terra e o Céu, capítulo 22, obra de autoria de André Luiz e psicografia de Chico Xavier. Estamos fazendo então a leitura do capítulo 22, onde nossa irmã Clara está diante de uma classe de alunos explicando a importância da voz. E hoje a gente vai fazer então uma leitura rapidamente aqui desse parágrafo, que é muito interessante, está muito importante nós todos entendermos e compreendemos a responsabilidade que temos em utilizar a nossa voz para o bem. Em tais ocasiões de raiva, se não encontramos junto de nós alguém com material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas forças ou energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em si se interiorizando, provocam a temporária cegueira na nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber, as infelizes experiências da animalidade inferior. Interessante, né, pessoal? Então, como vimos no programa anterior, que nós podemos chegar a ter aquele instinto, né, de animalidade nas nossas falas, expressando raiva, brigando, discutindo, debatendo de forma totalmente desequilibrada, descontrolada. Isso faz com que nós beiramos ali a fronteira da loucura, a fronteira ali entre a humanidade e a animalidade que existe em nós. Então, nós não podemos de maneira alguma deixar nos desequilibrar, deixar com que a gente se descontrole a esse ponto. Por quê? Porque é viável que nós tenhamos que aprender a ouvir, aprender a silenciar a ofensa, a silenciar as coisas que não estão de acordo com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós vivenciamos, com nossas posturas, com nossas opiniões, nossas posições. É importante que nós saibamos silenciar em nós mesmos, para que possamos manter em nós a paz, o pacifismo, que é muito importante a gente não ser levado pela calor daquela hora, né? Para ser levado pelas energias negativas aí que vão estar nos utilizando e perturbando mais aí nosso espírito, nossa alma. Porque tudo que é perturbável, tudo que é perturbado e tudo que vai ser perturbado é força de enfermidade, é doença que surge em nossa alma e que vai repercutir no nosso corpo e nosso perispírito também. Então, por isso que Jesus nos ensina a paciência. A paciência do perdão, 77 vezes é essencial que nós saibamos perdoar. Ou seja, releva todo tipo de calúnia, todo tipo de difamação, de discussão. Não ligue para isso. Não se importe com isso. Saibamos ter paciência, saibamos perdoar sempre, porque é importante que nós estejamos bem conosco, com o próximo e com o universo. Porque muitas vezes, ali diante de uma discussão, de uma briga, de um entreveiro, né, de palavras de baixo calão, de palavras densas e grosseiras, nós devemos aprender a silenciar, a buscar na oração, a buscar nas pessoas que são nosso suporte, que são nossa base, nossa postura, nosso porto seguro. Porque, como a irmã
Clara falou, se nós não temos suporte para manter-se sereno, para buscar a oração diante dessa situação, aquela pessoa que nós confiamos, que nós buscamos inspiração, que nós buscamos como porto seguro, ela vai nos dar todo o suporte necessário para que possamos vibrar no bem, para que possamos vibrar naquilo que vai trazer em nós, vai manter em nós a paz. Porque toda a discussão, toda a raiva, tudo aquilo que expressam para nós, contra nós, de malefício, muitas vezes são emboscadas e armadilhas das trevas que querem buscar em nós um acesso, uma entrada na nossa mente, nosso pensamento, para poder ali minar nossa mente de pensamentos negativos. Então é urgente que nós saibamos educar nosso espírito. É urgente, porque através do conhecimento, da paciência, da vigilância e da oração, nós tenhamos aí as ferramentas essenciais necessárias, adequadas para poder utilizar em qualquer situação, seja situação boa, seja situação ruim, seja situação de perigo, seja situação de tranquilidade, não importa. Essas ferramentas são utilizadas, podem ser utilizadas a qualquer instante, qualquer hora, em qualquer lugar, porque nós temos em nós conhecimento de que essas ferramentas são essenciais para que possamos manter o foco, para que nada nos desvie do foco, que é buscar a elevação do espírito, buscar a Deus como nosso guia, como nosso objetivo final, que é encontrar o Pai, que é estar com Ele, que é sentir Ele, que é ver Ele. Então é importante que nós saibamos controlar nossa raiva, nosso impulso, nossa reatividade, nós somos muito reativos, a gente não é assertivos na sua grande maioria de ações, somos muito impulsivos, né? A gente, diante de uma situação que nos perturba, a gente age por impulsividade, e essa impulsividade também é uma forma de que os animais reagem, né? Então é importante a gente ter isso, porque todo pensamento, todo comportamento, atitude, sentimento inferior vai causar em nós um campo vibratório mais denso, vai gerar um curto-circuito com as energias positivas, com o plano espiritual superior, vai cortar as ligações, os elos que nós temos ali com o nosso espírito protetor. Então, quando a gente deixa ser abraçado, envolvido por essas energias mais densas, nosso corpo físico também sente. Nosso corpo físico também é vivo, é um organismo vivo, é um organismo biológico. Logo, nós iremos então perturbar a região mais sensível. Isso pode gerar uma enfermidade, pode gerar um mal-estar. Isso não é nada útil para nós. Então, precisamos fazer com que nós não cedemos a esse tipo de estímulo denso, esse tipo de estímulo de baixa vibração. Portanto, então, que nós saibamos também, se for necessário que a gente reaja com palavras, com ações ou posturas, sejamos equilibrados, sejamos serenos. Busquemos ali a oração, busquemos saber utilizar as palavras da melhor maneira possível. Porque, como falamos sempre, a palavra tem poder. E a palavra tem poder de curar, tem poder de trazer enfermidade, tem poder de serenar, de causar distúrbio. A palavra é um dos principais meios de expressão do nosso campo vibratório, né? Através das nossas ideias, nossos pensamentos. Então, e também sensações, sentimentos e emoções, né? Então, a palavra expressa tudo que nós sentimos, todo o nosso íntimo que está dentro de nós é expressado através da palavra. E essa expressão, como nós já falamos, é carregada de força eletromagnética que vai impactar, porque todos nós somos agrupados, somos unidos, né? Nossas células são unidas por organismos, né, celulares que vibram, que interagem com a força eletromagnética. Então é importante que esses estímulos sejam mais benéficos possível. E nós também temos que buscar, né, ser menos agressivos. Muitas vezes a gente quer colocar uma autoridade diante de uma pessoa, mostrar responsabilidade, sinceridade,
E a nossa expressão corporal, a nossa maneira de expressar através da voz, não é adequada. Ao invés de querer ajudar, cooperar ou ensinar alguém, a gente acaba prejudicando. Por quê? Porque nós não sabemos educar, não sabemos buscar o conhecimento adequado e utilizar a entonação da voz, o volume da voz. Isso tudo, outras questões que a voz se exprime, né, da maneira que a voz se exprime, a gente não sabe utilizar. Então, às vezes, a gente parece ali rude, onde a gente queria ser ali, esclarecer uma situação. E aí a pessoa vai se ofender e vai interpretar mal e vai ali ficar ofendida, vai xingar, vai brigar, vai agredir conosco. Então é importante a gente buscar educar nossa voz, buscar acerenar nossa maneira de falar, nossa maneira de expressar e ter um comportamento corporal adequado, né? Se você quer ajudar a pessoa, falando sereno e apontando o dedo para a pessoa não vai ver essa atitude, essa fala serena como uma coisa positiva, porque você está apontando o dedo para ela. Logo, a pessoa vai achar confuso, né? Porque essa voz está falando de forma serena, de forma tranquila, mas a reação do seu dedo vai colocar em um constrangimento na pessoa. Então, não devemos de maneira alguma ceder à pressão da perturbação espiritual, da nossa própria perturbação, porque nós também geramos perturbação. Não são só os espíritos negativos que geram perturbação, nós também geramos. E muitas vezes somos nós que geramos e o plano espiritual inferior só se aproxima de nós. Então, nós temos que saber dominar, saber utilizar a oração, saber utilizar a maneira de se expressar da maneira correta, né? Porque às vezes você está ali num ambiente onde você precisa ali manter uma certa tranquilidade, uma certa quietude, você fala alto. E aí a pessoa que está ali no ambiente de sereno, mas de meditação, por exemplo, você não pode falar alto. Você está no hospital, você não pode falar alto. Mas quando eu trabalhava no hospital, eu percebia muitas pessoas no hospital falando alto. E isso traz perturbação, talvez não para o ente querido que está ali, aquela pessoa, mas para as pessoas que são vizinhas ao quarto. Então, toda forma de expressão tem que ser cautelosa e tem que ser, antes de ser expressada, ser meditada. Refletir se a maneira que você vai expor, as palavras que você vai expor são adequadas, são condizentes com aquilo que você quer expressar. Porque diante da raiva, diante do ódio, diante da agressividade, da discussão, da briga, saibamos sempre ter paciência. Se nós formos os agentes agressivos, os agentes perturbadores, que nós saibamos calar. Porque o silêncio é a melhor ferramenta para quem agride. Se você agride, você está perturbado, você está sendo conduzido pelas suas emoções, deixando que o corpo domine o seu espírito, deixando que as emoções dominem o seu raciocínio, sua razão, seus sentimentos mais nobres, seu eu divino. Então, a educação da mente, a educação da ideia, a educação da boca, a educação do corpo, a educação do espírito é importante. E a vigilância é muito mais importante também, porque vigiando a gente se disciplina, se disciplinando a gente conhece, a gente se esclarece. Então, o conhecimento também é importante. Conhecer-se a si mesmo, conhecer o próximo, saber como você reage diante das situações, é saber evitar problemas futuros. E outra coisa que é muito importante a gente também ter é empatia para o próximo. Porque às vezes a pessoa está ali, embora não seja o correto, né? Mas se a pessoa está com dor de cabeça, está ali transtornada, e joga em você tudo aquela raiva, aquele ranço, aquele sentimento negativo em você. Você não tem culpa disso. Mas a pessoa que está ali, ela se aliviou, vamos dizer assim. Então você tem que ter também empatia. Saber que talvez a pessoa esteja passando por uma dificuldade, passando por um problema familiar, um problema grave, que você não sabe, e ela não vai contar para você. Então é importante que nós saibamos também ter empatia com o próximo, né? Por isso que Jesus fala, né? Perdoa 77 vezes, 7 vezes.
Só assim a gente consegue, então, educar o espírito e também ter paciência e saber silenciar diante das situações mais graves e mais difíceis. Então, pessoal, vamos meditar, vamos buscar manter a calma, a serenidade diante das situações mais difíceis para nós, para que nós não sejamos forças atuantes do mal alheio, né? Porque o outro nos agrediu, a gente reage, do nosso mal, quando a gente agride, ou do mal de terceiros, quando somos induzidos, somos manipulados e conduzidos por espíritos inferiores a agredir ou a se ofender. Então é importante que nós tenhamos discernimento diante de uma situação difícil, diante de um problema. Silencie, acalme, ouça com atenção, deixe esfriar a situação. Aí você pensa, raciocina, medita nas palavras que você ouviu e você então, com mais calma, mais tranquilidade, você vai reagir da maneira correta, sem qualquer tipo de perturbação em si. Mas quando a gente reage na hora, de forma impulsiva, com certeza a gente vai mais pro buraco ainda, né? Então, a gente tem que moderar aí, saber moderar. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue. Divulgando conhecimento espírita, a gente está divulgando aí a esclarecimento das pessoas, esclarecer as pessoas terem mais sabedoria, mais inteligência no agir e conhecer o poder incrível da nossa voz, que é uma das formas mais utilizadas para expressar aquilo que nós somos, né? Para finalizar nosso programa de hoje, Jesus fala: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Meditemos nisso. Até o próximo.